Trechos complementares. Posto de assistência na espiritualidade. Manuel P. de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, discorre a respeito de um posto de atendimento construído juntamente com subpostos para atendimentos espirituais no período do Carnaval. O trecho escolhido encontra-se repleto de esclarecimentos interessantes a respeito da estrutura e da organização de um campo de acolhimento. Sugerimos alguns tópicos para reflexão no que tange ao trecho a seguir. O uso de palavras como edificações e outras semelhantes não expressam satisfatoriamente a realidade desses ambientes de tratamento no plano espiritual. Trabalhadores das mais variadas funções participam da atividade assistencial. Elaborada tarefa de proteção e vigilância. Necessidade de ectoplasma extraído de pessoas e de elementos da natureza para a construção do posto de assistência. Equipamentos para diversos tipos de tratamentos. Os encarnados transitam pela região do posto de assistência e não desconfiam sobre a existência de uma construção no plano espiritual. O posto central de atendimento. Rodapé. Utilizar-nos-emos de palavras que definem edificações e outras formas terrestres, por falta de termos compatíveis que expressem as realidades do nosso plano de ação, ficando assim compreendido o pensamento por semelhança das imagens, o que não implica numa representação perfeita da ideia do que desejamos expor. Nota do autor espiritual Manuel P. de Miranda. Pervagando pela área reservada ao posto central, pude observar que o acampamento de emergência socorrista ocupava quase toda a área da praça, ampla e agradável. Antes de serem instaladas as dependências que abrigariam os pacientes espirituais durante aqueles dias, engenheiros de nossa esfera de ação haviam tomado providências defensivas para que o Ministério da Caridade não sofresse danos decorrentes das invasões que se atrevem fazer os espíritos perniciosos, opositores sistemáticos de quaisquer tentames de consolação e caridade para com as criaturas humanas. Como não há improviso nas tarefas superiores, que a abnegação dos mensageiros espirituais programa, estabeleceram-se planos e traçaram-se diretrizes para a construção do núcleo transitório, utilizando-se de recursos compatíveis para o mister. Substância ectoplásmica retirada das pessoas residentes nas cercanias, como da natureza, foi movimentada para a edificação do conjunto e das muralhas defensivas que renteavam internamente com as grades que resguardam o parque aprazível. Duas largas entradas, situadas em posição oposta, facultavam a movimentação dos que ali se sediavam. Voluntários adestrados, pré-munidos de recursos magnéticos, postavam-se em vigília nos portões de acesso, enquanto outros rondavam pelas fronteiras da construção, significando proteção e resistência pacífica contra o mal. Amplos barracões, à semelhança de tendas revestidas de lona, espalhavam-se interligados num conjunto harmonioso, com equipamentos especiais para os diversos tipos de atendimento que ali seria processado. Os encarnados transitavam por aqueles sítios sem dar-se conta do que ocorria entre aquelas árvores vetustas acontecendo noutra dimensão vibratória. Um sistema de alarme funcionava prevenindo as invasões ou intromissões indébitas de hordas violentas que desejassem dar curso aos seus planos destrutivos, enquanto veículos especiais trazendo os recém-colhidos para atendimento mais imediato trafegavam com frequência,
adentrando-se na área protetora. Manuel P. de Miranda, Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura. Capítulo 7, o posto central de atendimento. No pequeno e expressivo trecho a seguir, Bezerra de Menezes convida os presentes, inclusive Manuel P. Miranda, para uma oração e irradiação pelos subpostos, indicando assim a importância desse procedimento. Silenciando, convidou-nos depois para a oração coletiva no posto central com irradiação pelos subpostos. Manuel P. Miranda, Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 11, Efeitos das drogas. O mundo maior, diligentemente, constrói variados tipos de campos de acolhimento em diversas regiões para ampliar a assistência espiritual, trabalhando nesses densos círculos de sofrimento em que se acrisolam incontáveis desencarnados, pois que quase todos atravessamos por momentos ou séculos esse clima expungitivo. Os operários da caridade em nome e por amor a Jesus Cristo se afadigam por amparar, libertar os que de alguma forma tenham condições para serem conduzidos a outros planos vibratórios. Postos de socorro cristão, núcleos de apoio, centros de atendimento multiplicam-se nesse campo de guerra, sustentados por abnegados agentes do bem, sempre dispostos à ação da misericórdia, quando não podem recorrer aos valores do merecimento dos que aí se detêm. Manuel P. Miranda, Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 19, Convite ao Otimismo. Conexões mentais entre consciências. Os encarnados e desencarnados se conectam por fios condutores do pensamento, muitas vezes supondo que um pensamento se acha sepultado. Nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, dupla vista. Os seres entrelaçam-se mentalmente por sintonia. Pela oração, o indivíduo se conecta à espiritualidade superior. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. André Luiz Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, capítulo 25, Efeitos da Oração. Os seres se interligam por sintonia e em seguida ocorrem os intercâmbios. Por isso, a importância da maturidade interior para objetivar interligações espiritualmente benéficas. Cumpre ao homem esclarecido selecionar as áreas de aspirações emocionais e os pensamentos que atraiam os nobres instrutores que os erguerão às cumeadas da sabedoria e aos remansos de paz íntima, como prenúncio da felicidade que os aguarda. No universo de vibrações onde pululam ondas, mentes, ideias e aspirações, cada ser se imanta a outro de teor equivalente, propiciador de inevitável intercâmbio espiritual. Manuel P. Miranda, Divaldo Franco, Temas da Vida e Morte,
capítulo 19, Relações Espirituais. Os componentes de uma atividade assistencial se interconectam por afinidade de ideal. A prece fortalece as interligações entre os seres que as comungam. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. André Luiz Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais.